Que importa tão pouco que os astrônomos afirmem que foi um cometa que passou sobre a Bahia naquela noite? O que Pedro Bala viu foi ela feito estrela, indo para o céu. Uma estrela de longa cabeleira loira, uma estrela como nunca tivera nenhuma, na noite de paz da Bahia. Eu li Capitães da Areia. O livro Capitães da Areia foi escrito pelo Jorge Amado e publicado em 1937. Ele conta a história de um grupo de crianças de rua que vivem em uma espécie de armazém abandonado, à beira-mar, e são conhecidos na cidade de Salvador como Capitães da Areia. O livro é basicamente dividido em 3 partes. A primeira delas se chama Sob a Lua num Velho Trapiche Abandonado e foca principalmente na apresentação de personagens. Fazem parte do grupo mais ou menos 100 crianças, mas o narrador vai acompanhar cerca de uma dezena delas, os chefes dos Capitães da Areia. São eles que organizam, que lideram os furtos e as aventuras do grupo. Apesar de alguns personagens terem mais destaque do que outros, não há um personagem principal. Eu gosto de todos eles, todos os personagens são muito bacanas de acompanhar, mas o meu favorito é o professor, uma das únicas crianças do grupo que sabe ler. E ele vai se especializando em roubar livros das casas das pessoas. E ele devora esses livros com uma voracidade incrível e depois conta essas histórias para as outras crianças do grupo. A segunda parte do livro é denominada Noite da Grande Paz dos Teus Olhos, e se concentra na personagem Dora. A Dora é a primeira menina a ingressar no grupo, a primeira capitã de areia. E a sua doçura, a sua delicadeza, a sua força vai transformar a vida das crianças ao seu redor. Finalmente, temos a terceira parte da história, chamada de Canção da Bahia, Canção da Liberdade. É o desfecho, vai contar pra gente o que aconteceu com essas crianças quando elas se tornaram adultos. É a parte do livro que eu menos gosto, mas um pouquinho mais pra frente eu explico as minhas razões. Capitães da Areia possui um óbvio caráter de denúncia social. Ele foi publicado, como já foi dito, na década de 30, em um período conhecido como segunda fase do modernismo brasileiro. Nessa época, os escritores, altamente politizados, eles tinham justamente essa intenção, a de trazer personagens marginalizados para o centro das suas narrativas. Mas até certo ponto, o Jorge Amado ele escolhe uma abordagem muito lúdica para tratar dessa problemática social. Ele não parece tão interessado em mostrar como realmente vivem essas crianças, pelo menos não de forma crua, documental. Ele quer, isso sim, torná-los heróis, senhores da cidade. Ninguém conhece tão bem a Salvador descrita no livro como as crianças abandonadas, nem é capaz de sentir pela cidade um amor tão puro. É como se o autor criasse rasgos de deslumbramento em meio a uma realidade insalubre. Logo após a sua publicação, em 1937, o livro Capitães da Areia foi proibido de ser comercializado e centenas de cópias foram queimadas em praça pública. Dizia-se que a história continha uma exaltação ao comunismo, o que, claro, é verdade. O Jorge Amado ele nunca escondeu a posição política dele. Ele chegou a ser eleito deputado pelo Partido Comunista. E essa mensagem comunista está muito presente durante o livro inteiro, nos 2 primeiros trechos, por exemplo, na forma com que essas crianças vivem. Mas a terceira parte da história se torna bastante panfletária. E é por isso que esse trecho do livro é o que eu menos gosto. Eu acho que Capitães da Areia perde muito da sua sutileza. Mas ainda assim é muito bom e contém pelo menos um capítulo que eu considero genial, que é a morte de um determinado personagem. Tem mais uma coisa que eu queria contar para vocês sobre o livro Capitães da Areia. Não propriamente sobre o livro, mas sobre a minha experiência de leitura. Quando eu era criança, eu tive uma conversa com uma avó minha avó Regina, minha avó baiana, e eu disse para ela que eu achava que eu não gostava muito de Jorge Amado, porque as poucas coisas que eu tinha lido dele não tinham me impressionado muito. E ela me prometeu um livro que ia me fazer mudar de ideia. E foi assim que eu li Capitães da Areia pela primeira vez. Claro, funcionou, até hoje é um dos meus livros favoritos.
E eu conto isso porque eu sei que tem muita gente que tem certos receios em ler Jorge Amado, ou mesmo literatura clássica brasileira. Então eu recomendo muito esse livro. Vocês vão ver que é uma história linda, sem ser piegas. Apesar de alguns trechos tristes, o tom que prevalece é o tom de aventura. E deem uma chance, só comecem a ler. Eu tenho certeza que vocês vão ser surpreendidos por uma leitura muito fluida, muito gostosa. Abraços e até a próxima!